E hoje nós vamos finalizar a história do Lord Voldemort. Oi galera, eu sou a Camila e bem-vindos de volta ao Qual o Próximo. E no vídeo de hoje vamos continuar a história do Lord Voldemort a partir da Segunda Guerra Bruxo. Então, depois do episódio da profecia, em que o Ministro da Magia vê finalmente que Voldemort está de volta, dá início à Segunda Guerra Bruxo. Houveram muitos ataques diários, tanto de Comensais da Morte quanto dos Dementadores. E como o Ministro da Magia não aceitou as chantagens do Lorde das Trevas, eles acabaram atacando também o mundo dos trouxas. Voldemort tirou a vida do chefe do Departamento de Execução das Leis da Magia e em 1996 ele exigiu um espião dentro de Hogwarts e também exigiu que esse espião fosse o Draco. Isso também como forma de punir o Lúcio por conta da falha lá na treta da profecia. E também porque ele sabia que Draco não seria capaz de executar a tarefa que o Lorde ia impor ao garoto, que era de tirar a vida de Dumbledore. Assim como esperado, Draco não consegue realmente cumprir a sua tarefa ali. Mas a invasão a Hogwarts acontece do mesmo jeito, pois como Draco não conseguiu, o Snape foi lá e fez o serviço no lugar do garoto. Mas a gente já sabe que foi alguma coisa planejada ali entre ele e Dumbledore. E então o plano seguiu conforme Voldemort queria, porque Dumbledore estava morto. A Casa dos Malfoys é utilizada como quartel-general de Voldemort por um bom tempo. É ali que aconteciam as reuniões com os Comensais da Morte e algumas coisas como, por exemplo, uma vez que uma professora de Hogwarts que ensinava sobre os trouxas e influenciava a mistura de bruxos com os trouxas foi torturada e morta. Afinal de tudo, ainda dado de jantar para Nagini, apenas por fazer alguma coisa que o Voldemort achava inaceitável, que era a mistura entre bruxos e trouxas. Voldemort manda sequestrar o artesão das varinhas para poder perguntar pra ele, tentar entender com ele o porquê que a varinha dele não funcionava contra a varinha do Harry. E é aí que ele descobre que é porque a varinha deles tem o mesmo núcleo. E então, pra humilhar ainda mais Lúcio Malfoy, ele pega a varinha do Lúcio pra tentar atacar o Harry de novo depois. E aí, durante o transporte de Harry da casa dos tios pro novo esconderijo, o episódio dos 7 Potters, os Comensais da Morte e Voldemort vão atrás dele pra tentar pegar Harry ali na transição e acabam tirando a vida de Alastor Moody nesse meio tempo aí. E aí, quando o Voldemort vai atacar o verdadeiro Harry, a varinha do Harry reage ali sozinha e acaba destruindo a varinha do Lúcio Malfoy. E aí, Harry e Hagrid conseguem entrar na área protegida e mais uma vez escapam de Voldemort. Nesse momento aí, as forças de Voldemort já tinham se infiltrado no Ministério da Magia. E quando eles voltam para a mansão dos Malfoys, ele tortura de novo o Olivarius para tentar entender o porquê que a varinha do Lúcio tinha sido destruída. E também não tinha funcionado contra a varinha do Harry. E por fim, ele pede para Olivarius explicar tudo sobre a varinha das varinhas. A varinha mais poderosa de todas. E aí, pouco depois disso, Voldemort já tinha tomado o poder ali no Ministério da Magia, inclusive mantinha um novo Ministro da Magia sob a maldição Impérios e estabeleceu ali um estado totalitário, né? Criou leis e registros contra os nascidos trouxas e colocou um de seus Comensais da Morte como ministro executor das leis. Os nascidos trouxas eram sequestrados e levados a Azkaban e Harry passou a ser o procurado número 1, acusado ali de ter envolvimento com a morte de Dumbledore. Severus Snape se tornou diretor de Hogwarts e colocou mais 2 Comensais da Morte como professores.
E já nesse período aí, Voldemort colocou a maldição de tabu em seu nome, pois ele sabia que Harry não tinha medo de pronunciá-lo. Contudo, tomado pelas forças do Lorde das Trevas, ele tira um tempo para ir atrás da varinha das varinhas. E aí, procurando toda a história dessa tal varinha das varinhas, ele descobre que ela estava sob o poder de Dumbledore. E aí nesse meio tempo, Harry, Ron e Hermione foram capturados. E Bellatrix aciona a Marca Negra, né, convocando Voldemort, pois ele tinha falado para convocá-los caso tivesse encontrado Harry. Porém, antes do Lorde chegar ali na mansão, Dobby consegue ajudá-los a escapar ali e mais uma vez ele foge das garras de Voldemort. E o Lorde, grilado com ter perdido o Harry mais uma vez ali, prende todos os comensais da morte que estavam ali e tortura todos eles. Depois disso, Voldemort vai à escola, viola o túmulo de Dumbledore e pega a varinha das varinhas. Em 1º de maio de 1998, Voldemort é informado pelos duendes que houve uma invasão em Gringotts e que o cofre da família Lestrange havia sido roubado por Harry, Ron e Hermione. E quando ele soube que a única coisa que tinha sido roubada fora uma pequena taça de ouro, ele entra em desespero, porque ele percebe que eles estavam atrás de suas Horcruxes. Voldemort massacra todos que estavam em Gringotts no seu ataque de desespero. E, esquecendo da ligação mental que ele tinha com Harry, começa a fazer uma listagem de todas as suas Horcruxes e onde elas estavam. E aí então ele tem uma visão do diadema de Ravenclaw que estava em Hogwarts. Voldemort começa a visitar todos os lugares, todos os esconderijos de suas Horcruxes, e quando ele chega no do medalhão e descobre que ele não estava lá, começa a surtar de novo. Vê que o anel da família Gaunt não estava no esconderijo e o desespero vai ficando cada vez maior. Voldemort estava com medo. E quando ele decide ir a Hogwarts, chega lá e vê que os comensais da morte tinham sido expulsos, inclusive o Snape, e toda a escola preparava uma defesa para lutar contra as forças de Voldemort. Quando o exército chegou, gigantes, criaturas das trevas, dementadores, lobisomens, todos estavam prestes a invadir a escola. Era o início da Batalha de Hogwarts. E aí, enquanto a batalha rolava, Voldemort e Nagini ficaram escondidos, pois ele não achava que era necessário que ele entrasse na batalha, no confronto, ali naquele momento. E também, né, para proteger Nagini, que era uma de suas Horcruxes. E aí, ele manda chamar Snape aonde ele estava, porque na cabeça dele, Snape era o verdadeiro senhor da varinha das varinhas, porque é ele que tinha tirado a vida de Dumbledore. E quando o Snape chega ali, ele tira a vida do Snape. E aí, depois de horas de batalha e tal, Voldemort tira suas forças dali e dá 1 hora para Harry Potter se entregar, ou para que ele seja entregue. Porque assim aí ele deixaria todos em paz, porque sangue mágico era uma coisa valiosa para Voldemort. Ele não estava gostando muito disso ali naquela guerra, porque ele estava derramando muito sangue mágico. Mas se Harry não aparecesse, se Harry não fosse entregue, independente de gênero ou idade, ele ia tirar a vida de todo mundo ali. É nesse meio tempo aí que Harry consegue ver as lembranças de Snape e descobre que ele mesmo era um Horcrux e que para derrotar o Lorde das Trevas, ele teria que morrer. Voldemort estava esperando que ele fosse entregue, mas não esperava que ele se entregasse por os motivos descobertos. Quando Harry finalmente aparece, Voldemort nem espera muito, nem deixa o garoto falar nada e tal, e Harry nem levanta a varinha contra ele, simplesmente aceita. E aí, Voldemort lança a maldição da morte nele. Só que ele não esperava que Harry fosse sobreviver. Ao atacar Harry, Voldemort também sente a força daquele ataque, por ter destruído o fragmento de sua alma que existia dentro de Harry. Porém, Harry continua ali deitado, fingindo de morto, pois ele tinha sobrevivido,
ouvido e fica quietinho. Inclusive, Voldemort lança a maldição Cruciatus no corpo de Harry, achando que ele estava sem vida, e Harry resiste àquilo, sem mexer nem um centímetro, sem demonstrar dor nem nada, para que não descobrissem que ele estava vivo. E depois disso, Voldemort manda alguém conferir ali se Harry estava realmente morto. E aí Narcisa é que vai lá conferir se o garoto estava realmente morto. E quando ela se aproxima de Harry, ela vê que ele ainda está respirando, ela vê que ele ainda está vivo. E a única coisa que ela faz é chegar mais próximo e perguntar baixinho se o Draco estava vivo. Harry, com um pequeno movimento de cabeça para não ser visto por ninguém, só por ela ali mesmo, responde a ela que Draco está vivo. E após isso, Narcisa se levanta e responde ao Lorde que o garoto estava morto. Comensais da Morte começam a comemorar e tudo mais, gritar, pular, farrear. Hagrid entra em desespero, começa a gritar e chorar. Entra em negação pela morte do garoto. E Voldemort o faz ir lá e buscar e levar o corpo de Harry sem vida para tudo quanto é lugar ali e deixá-lo aos pés de Voldemort, dizendo que ali era o lugar dele, que ele não era menino que sobreviveu coisa nenhuma e que ninguém podia vencer o Lorde das Trevas. E ainda fala que Harry foi pego fugindo da luta, fugindo da escola, deixando todos ali lutando por ele. E ao final de seu discurso fala que todos ali iriam se unir a ele. É nesse momento que Neville Longbottom se exalta. Fala que nunca se uniria a ele, ou que só se uniria a ele no dia que o inferno congelasse. Gritando Armada de Dumbledore e fazendo todos ali começar a gritar Armada de Dumbledore junto com ele. Inflamando a galera contra o Lorde das Trevas. Irritado, Voldemort usa o feitiço para silenciar todo mundo ali. Fala que vai acabar com as casas em Hogwarts, vai existir só a Sonserina. Tudo será apenas das cores da casa de Salazar Slytherin. E usa Neville como exemplo. Lança sobre ele o feitiço do corpo preso. Coloca nele o chapéu seletor e faz o mesmo pegar fogo na cabeça de Neville. Só que aí o garoto tem um pequeno ataque de fúria. Consegue escapar do feitiço do corpo preso, arranca o chapéu seletor de sua cabeça e arranca também a cabeça de Nagini com a espada de Gryffindor, destruindo assim Nagini, mais uma das Horcruxes de Lord Voldemort, deixando o Lorde furioso. Nesse momento, Harry tinha desaparecido. Não estava mais ali aos pés de Voldemort. E aí, quando ele vai atacar Neville, Harry, que estava escondido com a capa da invisibilidade, protege Neville com feitiço de escudo. E Voldemort fica perdido procurando de onde que veio aquele feitiço de escudo. E aí a batalha recomeça e começa toda aquela confusão de novo. E aí, no meio disso tudo, Bellatrix é morta por Molly Weasley, deixando o Lorde cada vez mais enfurecido, pois a sua mais fiel comensal da morte tinha sido eliminada. E aí, quando ele vai atacar a Molly, Harry novamente usa o escudo e protege a Molly. E aí ele fica confuso de novo, procurando de onde que vem o feitiço de proteção, né? Quem tá lançando esses feitiços? E finalmente Harry se revela, sai debaixo da capa de invisibilidade e enfrenta o Lorde das Trevas. E aí todos ficam surpresos com a aparição de Harry, pois ele tinha sobrevivido novamente. Ao mesmo tempo que vem a comemoração pela vida de Harry, vem o silêncio do nada. E aquela típica tensão ali entre dois rivais se encarando, né? Harry fala que Tom Riddle não aprendia com os próprios erros, que ele achava que estava planejando algumas coisas, como na verdade Dumbledore estava na frente dele várias vezes, que a varinha das varinhas não era dele, que também não era de Snape, que Snape não era espião de Voldemort e sim do próprio Dumbledore. O Lorde, cego de raiva, fala que isso não importava, pois os dois já estavam mortos, que ele havia mandado matar Dumbledore.
mas Harry desmente, falando que o próprio Dumbledore tinha planejado sua morte, que a varinha das varinhas nunca tinha pertencido a Snape, pois Snape não havia desarmado Dumbledore. Mas para Voldemort isso não importava, porque ele havia tirado a varinha de Dumbledore contra a vontade dele. Mas Harry fala mais uma vez que ele não tinha entendido. Explica que antes da morte de Dumbledore, a varinha já tinha mudado de dono, pois Draco Malfoy havia desarmado Dumbledore. E sem querer ouvir, sem querer entender, Voldemort fala que mataria Harry e depois mataria Draco também, que nada disso importava. Mas aí Harry conclui falando que ele havia desarmado o Draco. Então, ele, sim, era o verdadeiro dono da varinha das varinhas. E Harry insiste em chamá-lo de Riddle, o que deixa ele mais irritado ainda. Lorde das Trevas, ofendido com Harry, vai pra cima do garoto e Harry questiona por que ele não se arrepende. Harry ainda dá uma chance de Voldemort se redimir, porque se ele se arrependesse ainda teria chance. Pergunta o porquê que ele não sente remorso. E tudo isso vai deixando Voldemort cada vez mais indignado e ofendido com a ousadia de Harry. E então, Voldemort lança mais uma vez a maldição da morte sobre o garoto. E Harry usa Expelliarmus para se defender. O som dos feitiços ao se chocarem é como de uma grande explosão. A maldição da morte ricocheteou novamente e voltou para Voldemort. E aquela cena típica, né? Enquanto o corpo de Tom Riddle sem vida vai caindo no chão, a varinha das varinhas sai da mão de Tom Riddle e vai em direção às mãos de Harry Potter. E Lord Voldemort está finalmente morto. Bom, galera, é isso aí. Chegamos ao final da saga do nosso bruxo vilão. E se gostaram desse vídeo, dessa série, desculpa aí pela demora para produzir esse último episódio. Deixa aí nos comentários se eu deixei passar algum detalhe, qual é a parte que você mais gosta de toda essa história do Lord Voldemort, ou daquele que não deve ser nomeado. E se você gostou desse vídeo, já deixa seu like. Caso seja novo por aqui, considere dar uma olhada no conteúdo, se inscrever caso goste, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E caso não tenha visto os outros episódios, eu vou deixar linkado tanto na descrição quanto nos cards os outros episódios da série do Lord Voldemort. E caso queira ajudar o canal de alguma forma, considere utilizar os links associados aí na descrição. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!